Tricolor Editora Terra, a gente vai reagir aqui à coletiva do Marcão, depois da derrota do Fluminense. A gente não conseguiu fazer no pós-jogo, mas então a gente vai fazer aqui agora para vocês, reagir à coletiva do Marcão na derrota do Fluminense de 1-0 para o Vitória. Né? Então, vamos lá, vamos ver o que o Marcão falou dessa derrota do Fluminense. E a gente vai fazer uma reação aqui a essa fala do Marcão, a entrevista do Marcão. Oi, Marcão, boa noite. Queria que você contasse, David Sharp do Antenados na Jogada, eu queria que você contasse, por favor, como você ficou sabendo, como foi esse começo, o recomeço de trabalho, e comentasse também sobre a atuação do Fluminense hoje, o que já teve de diferente. O que já teve de diferente em relação ao time do Fernando Diniz. Não, a gente ficou sabendo já na tarde, né, a gente viu por muitas mensagens, eu já estava indo para o treino, que a gente assumiu o lugar do Fernando para esse jogo, e aquilo tudo muito rápido, né? Tem que ajustar treinamento, definir, organizar planejamento para o jogo, e foi assim. Lógico, a gente tentou mobilizar, né, o nosso torcedor, dar os parabéns para eles, que eles realmente empurraram os nossos jogadores para frente, para uma vitória. Lógico que é tudo muito rápido, né? Para todo mundo, para nós e tudo. A gente tentar mudar alguma coisa, está muito enraizado. Ouviram isso? O que foi feito com o treinador passado, com o Fernando, e a gente tem que ajustar alguma coisa, o que a gente pensa do jogo. Vocês ouviram o que ele falou? A gente precisa ajustar o jogo, porque tem muita coisa que ainda está enraizada, ou seja, claramente o Marcão quer romper com muitos conceitos de jogo do Fernando Diniz. Claramente ele dá um recado aqui para a torcida dizendo que a gente não vai ficar fazendo aquele modelo de jogo, não. Tem muita coisa enraizada, mas a gente vai mudar. Assim, galera, a gente viu isso hoje, a gente tem que ser honesto. Né? Na partida já de ontem, né? Que eu tô aqui 1h30 da manhã fazendo esse vídeo para vocês aqui. Enfim, consegui dormir, né? Então, assim, a gente viu o Fluminense buscar mais a bola longa, o Fluminense não sair com toquinho no campo defensivo, a gente viu o Fluminense tentando verticalizar mais o jogo, assim, tudo no improviso, né? Enfim, mas a gente viu o que o Marcão tá falando aqui. Agora, muita coisa tá enraizada, como ele disse, e o time ainda vai cometer ainda muitos, digamos assim, deslizes na hora de jogar, que vai tentar fazer muito desse jogo dele. Vamos lá, vamos continuar vendo. Que o Marcão agora pensa do jogo, para a gente, o mais rápido possível, tentar impor, implementar dentro de campo. Eu gostei de algumas situações do jogo que a equipe, a gente finalizou mais, a gente esteve muito próximo de fazer o gol. É lógico que tinha uma parede lá atrás, né, do Vitória, jogando só em transição, e realmente eles fizeram muito bem isso, e felizmente numa jogada dessa eles conseguiram fazer o gol e nos tirou a possibilidade de um resultado melhor. Marcão, tudo bem? Boa noite. Boa noite. O Fernando, na última entrevista coletiva dele, falou muito sobre a confiança do time estar em baixa, e isso, por exemplo, acabar gerando muito erro de passe, e tinha uma dificuldade muito grande de conseguir virar essa chave da confiança. Ele achava que só trabalhando e tal. Por isso eu queria saber de você, a gente viu vários relatos de como foi impactante a saída dele. O quanto que você acha que essa decisão, no fim, ela piorou ainda mais a confiança dessa equipe? O que você sentiu, principalmente para esse jogo de lá, de todo aquele cenário que a gente ouviu até hoje, enfim, os jogadores entrarem em campo e o pós no vestiário? Obrigada. Aline, foi muito grande, foi impactante, realmente para todos aqueles que tinham uma relação muito próxima, né, do Fernando. E a mobilização para hoje foi nosso torcedor. Por isso que realmente eu estou agradecendo o meu torcedor que chegou, cantou o jogo todo, jogou para frente, empurrou os jogadores, e um estímulo. É lógico que você está numa posição que em algum momento te falta confiança, a bola não entra, você tenta e a bola não está entrando. Mas é trabalho, e a gente sabe que com muito trabalho, com a ajuda de todos. Marcão, tudo bem? Boa noite. Sérgio Guimarães, Rádio Tupi.
Te desejo sorte aí, uma pena que para você a noite não foi feliz, né? E todo mundo achava que seria, principalmente por esse apelo que você fez para chamar o torcedor vibrou, o torcedor tentou levar o time para cima e depois, evidentemente, vaiou porque queria sair daqui com vitória. Vou te perguntar, você acha que vai demorar muito tempo para você colocar o teu estilo nesse time e para acabar com aquele fantasma, que tem muita gente dizendo que a equipe que jogou hoje teve também o fantasma do dinizismo. Até era exaltado e, de repente, acabou sendo Boa pergunta, hein? criticado. É que, enfim, meu amigo. Mas você conhece a cultura do futebol brasileiro, né? Ou serve ou não serve. Você vai demorar muito tempo? Na verdade, assim, tinha muita coisa boa, né? Como você falou, né, Sérgio, até um tempinho atrás funcionava muito, a equipe que fazia a mesma coisa, né, que você falou, e foi campeã da Libertadores, campeã da Recopa, e de um momento para outro não serve mais. É lógico que está enraizado, vocês viram aqui que em algum momento a gente pedia a mudança de corredor, um pouquinho mais de velocidade, vamos balançar a equipe adversária para a gente atacar as linhas, mas realmente é claro que a gente sabia disso e a gente estava correndo com essa possibilidade. Até porque não dá para fazer isso em 2 dias. E assim, pelo que a gente vê, pelo que a gente entende, a gente vai tentar de alguma forma equilibrar. Em algum momento normalmente a gente vai jogar no estilo de aproximação, um jogo apoiado. Só que nisso a gente vai tentar incluir mais alguma coisa, né? Um jogo de atacar o espaço, uma mudança de corredor. É isso que a gente vai tentar, junto com nossos atletas, o mais rápido possível, porque não tem muito tempo, a gente está numa situação muito incômoda, que eu falei antes para eles, assim, a gente está muito, a gente não fala envergonhado, porque Só uma coisa, que ele agora vai falar um negócio de vergonha, isso aqui. Vocês entenderam o que ele falou? Ele voltou a falar do modelo dinizista enraizado, e ele cita ali, por exemplo, virada de corredor, fazer o adversário correr de um lado para o outro para abrir espaço e atacar o espaço, mais velocidade. Todas essas são coisas que eu cobro há muito tempo no modelo do Diniz. Né? Eu não sou contra fazer o jogo apoiado. Se você pegar na Europa, tem times que fazem jogo apoiado. Se você pegar o Manchester City, ele faz jogo apoiado. Só que o Manchester City faz jogo apoiado no campo ofensivo. Né? E ele não faz com todo mundo no lado do campo. Ele faz com um grupinho de 3, 4 jogadores, que são os jogadores mais habilidosos que o Guardiola tem, e que esses 4 jogadores, né, eles se aproximam entre eles e eles criam superioridade numérica, né, pelos lados do campo, mas pelos 2 lados, usando os 2 corredores. Quando o Marcão cita aí inversão de corredor, maior velocidade, fazer o adversário andar de um lado para o outro para poder abrir o espaço e atacar o espaço, vocês acham que o Fluminense vai conseguir atacar espaço? E a pergunta que fica, com o Gabriel Pires, vocês acham que o Fluminense vai conseguir atacar espaço com o Ganso? Mesmo o Ganso sendo um jogador bom e tudo, mas ele é jogador de atacar espaço? Você acha que o Fluminense vai atacar espaço com, sei lá, com quem? Talvez com o Germancano, que não é do Germancano fazer isso, mas talvez com o Terãs e com o Keno, pode ser. Só que o Keno tecnicamente está muito mal. Entendeu? Tem um jogador que pode atacar espaço. Marcelo é um jogador que pode atacar espaço. O Isaac é um jogador que pode atacar espaço. O próprio Terãs pode atacar espaço. Então, assim, o que o Marcão quer não era possível ser feito com os jogadores que ele colocou em campo. Era impossível ser feito com os jogadores que ele colocou em campo. Mas nos dá um alívio de que o Marcão sabe, pelo que ele está falando, o que precisa ser feito para melhorar o Fluminense. Só que assim, Marcão, se você escalar os mesmos caras que o Diniz está escalando, não vai adiantar nada. 0. Perda de tempo. Você não vai mudar nada. Então você tem que tomar uma decisão. Ou você quer tirar o Fluminense dessa situação, né, e fazer o teu trabalho bem feito, ou você quer ser amigo de jogador. Então vamos embora, vamos ver o que ele vai falar aí mais aí. Tem trabalhado, uma das equipes, uma dos que a gente mais treina aqui, mais tempo a gente fica em campo buscando alternativa para sair dessa situação. Vergonhado a gente não está, mas a gente está numa posição que realmente nos incomoda e com toda a certeza que esses meninos, junto com a gente, está fazendo de tudo para o mais rápido possível sair dessa situação. A cobrança é importante entre eles, eu vi
eles cobrando um ao outro no vestiário. Acho que é importante isso, ouvir a voz desses meninos, desses atletas também. Algumas pessoas de liderança falando a respeito, algumas pessoas que já passaram por isso. Então, realmente, a gente tem que discutir, falar e, o mais rápido possível, a gente arrumar a solução, a gente ganhar jogos e vislumbrar essa saída dessa posição tão incômoda. Boa noite, Marcão. Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Você volta para o cargo de treinador já numa situação muito difícil na tabela, né? O Fluminense vai para virar mais uma rodada na zona de rebaixamento, na lanterna, inclusive. O que você vê nesse time que ainda tem muito do que era treinado com o Diniz a ser mudado, né? De uma forma já imediata, porque o Fluminense precisa, de forma urgente, voltar a pontuar no Brasileirão? Não, foi o que eu falei agora há pouco com o Sergião, é bem parecido que a gente tem que tentar colocar o que a gente acha, o que o Marcão acha. Assim, todos os treinadores que tiveram aqui e depois a gente teve a oportunidade de trabalhar, é lógico que de imediato foi assim com o Odaí. O Odaí gostava de jogar com 3 volantes, não adiantava o Marcão entrar e botar 4 volantes, ou botar 1, entendeu? A gente... Roger, a mesma coisa, o Fernando em 19 foi bem parecido que está acontecendo, mas eu também, nessa posição, eu não conseguia fazer mudança radical imediata, entendeu? Então, era uma coisa que já estava no grupo naqueles momentos, e a gente tem que pegar algumas coisas agora que a gente tinha do Fernando e colocar algumas coisas que eu acho que vai funcionar, que vai render, que vai ser confortável para eles exercerem também, para a gente, o mais rápido possível, conseguir as vitórias que tanta gente está buscando. O Marcão falou uma coisa que é verdade, é muito pouco tempo, gente, para ele poder fazer alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, o Diniz foi demitido na segunda-feira, na segunda-feira. O Diniz foi demitido. Na terça-feira, o Marcão deu o primeiro treinamento dele, tá? Na quarta, ele fez um regenerativo, né, para preparatório para o jogo contra o Vitória. E foi isso, ele deu um treino e meio. Então, assim, querer que o cara, em um treino e meio, apresente alternativas um jogo já definido, porra, é uma injustiça muito grande. Eu sei que a gente está com um senso de urgência, mas não pensem em vocês que chegando um treinador novo, que não seja o Marcão, que seja o treinador, ele em um dia ele vai fazer tanta diferença assim, tá? Eu acho injusto essa cobrança, mas assim, ao mesmo tempo me preocupa quando ele fala que vai tentar adaptar algumas coisas do jogo do Diniz. Cara, não tem que adaptar nada do jogo do Diniz. Tem que simplesmente romper com esse jogo, com esse modelo de jogo. Não tem nada que possa ser aproveitado nesse momento. A gente tem que, nesse momento, ter um rompimento. A gente tem que fechar a casinha, não levar gol, se preocupar em não levar gol e depois preocupar em fazer gol. Eu acho que essa é a questão. O momento pede isso, mas vamos lá. Marcão, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Eu sei que você assume de forma recente, mas você conhece muito bem esse elenco, você conhece muito bem esse clube. Até o presidente falou que o Marcão é o técnico que assume em momentos difíceis do Fluminense. Da sua parte, já existe um planejamento em relação a contratações, a janela de transferência, até com todo respeito a esse elenco atual, mas já tem um planejamento na mesa para essa janela? Não dava tempo de pensar nisso, né? A gente estava tentando ajudar os nossos atletas que estão aqui, arrumar soluções para que a gente vencesse a partida, para a gente retomasse o caminho junto com a comissão técnica passada, e agora a gente de frente pensar nos que estão aqui, arrumar soluções, a gente buscar algumas variações para que realmente a gente busque as vitórias que a gente tanto precisa nesse momento. Bom, boa noite, Pedro Ribeiro, saudações tricolores. Você falou agora com o Sérgio sobre o seu estilo de jogo que você quer impor. O que você viu de evolução do jogo de hoje para os últimos jogos com o seu estilo de jogo na atuação do Fluminense? O pouco tempo que a gente teve para trabalhar, a gente está tentando
verticalizar um pouquinho nosso jogo, né? A gente sabe que a gente vai ter um jogo que era um jogo mais apoiado do Fernando, e a gente tentar juntar com isso e buscar um jogo mais vertical, atacar um pouquinho o espaço. A gente vai estimular isso, tentamos estimular isso durante os 2 treinos que a gente teve. A gente teve algumas bolas, algumas variações em respeito a isso. A gente vai tirar e vamos estimular cada vez mais isso. Possível mudança de corredor, acho que para a gente é importante, com maior velocidade. Eu acho que é isso que a gente entende e acha que a gente pode evoluir durante o que a gente tinha, o que a gente pode ter daqui para frente. De novo, o Marcão fala da velocidade, da mudança de corredor, não ficar preso só num lado do campo, coisas que a gente vem falando, né? A gente vem falando dessa questão da necessidade de mudar de corredor, não ficar só jogando de um lado do campo. Não teve isso que a gente falava sempre. O Fluminense joga muito para um lado do campo, não inverte jogada, não pendula pelos 2 lados do campo, fica só estagnado de um lado do campo. Então, mais uma vez, o Marcão fala sobre a mesma coisa, que é algo que faltava e muito no dinizismo. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui o Marcão. Agora... Boa noite, Marcão. Boa noite, mano. Caio Pereira, Jornal O Globo. Gostaria de saber o que você planejou para esse jogo. Eu sei que foi muito pouco tempo, mas o Fluminense é o time que tomou gol em todas as rodadas no Brasileirão até aqui, e hoje sofreu mais uma vez com transição defensiva rápida. O próprio gol do Vitória foi uma bola em que o jogador do Vitória pega a bola no meio campo e dribla 3, 4 jogadores até dar o passe. Gostaria de saber o que você planejou para esse jogo e qual é a sua solução para resolver o problema defensivo do Fluminense. Na verdade, o gol que a gente tomou, eles já discutiram lá dentro, realmente eles entenderam que é uma falta, a gente não vai falar no antijogo, mas ali numa situação que veio, tinha 4 jogadores, né, um jogador deles também. A gente sabe que em aquele momento, se tivesse que parar a jogada, fazer uma falta tática, voltaria todo mundo atrás da linha da bola e a gente não correria esse risco, né? Não tomaria esse gol. Foi uma jogada assim que a gente vai sentar, vai analisar, vamos ver algumas vezes, vamos corrigir, como aconteceu em outros lances. Mas só que no momento que a gente está, é aquele momento que você está numa zona de rebaixamento e a brecha que você dá, você acaba tomando gol. E aconteceu, a gente que já passou por isso, esse momento que a gente está é o jogo que a gente lá atrás não pode errar, não pode falhar. Marcão, Bárbara Mendonça, G. Globo, boa noite. A gente sabe que você acabou de assumir essa missão, né, o comando do Fluminense, mas se a gente faz um recorte ali do Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes, né, se a gente faz esse recorte da 12ª rodada, 6 clubes na 12ª rodada tinham pontuação igual ou menor que a do Fluminense, só o Ceará em 2018 se salvou do rebaixamento. Para você, a projeção para o restante da temporada é de fato a briga contra o rebaixamento, ou você acha que ainda há tempo de o Fluminense se livrar dessa situação desconfortável e alçar voos maiores, digamos assim? Cara, que pergunta, cara. Que pergunta. Pô, a mulher ainda está perguntando do Fluminense alçar voos maiores. Meu querido, o Fluminense pode até acontecer, porque o futebol tem isso. Vai ter que fazer uma campanha histórica para isso. A gente não está nem com a cabeça nisso no momento. A gente esqueceu até a Libertadores. Os números não nos favorece, né? Mas a gente tem certeza que a gente vai brigar até o final. Assim, primeiro é sair dessa zona, né? Que tanto nos incomoda. Aí, dependendo de que rodada, em qual rodada, aí a gente pensa em algum outro objetivo. Mas acredito que, eu tenho certeza que nesse momento é para sair da zona. Boa noite. Boa noite. Fernando Silva, Rádio História Esportiva. Após a saída do Fernando Diniz, foi perceptível que o emocional dos atletas foi muito abalado. Essa pergunta de novo. Você assume o Fluminense numa situação muito delicada, com o pior início da história do Brasileirão, e as vitórias não vindo, muita cobrança. E eu queria saber de você como você trabalha o seu lado emocional e assumir o Fluminense nessa situação, e como trabalhar o emocional nos atletas, mediante a todo esse cenário que o Fluminense está passando. O emocional é trabalho, analisar os jogos do adversário, saber o que
cada atleta nosso precisa, né? A gente ser mais cuidadoso, né? Naquele que precisa mais de um cuidado. E assim, no geral, no total, deixar eles confortáveis. Então, boa noite. Sucesso. Sucesso aí nessa volta. Obrigado. Seus números são muito preocupantes. O Diniz vem dizendo, e disse na despedida, na coletiva, que o Fluminense caiu muito mais de produção quando perdeu 3 jogadores muito importantes nesse time. O Nino, que já saiu no início do ano, no final do ano, vendido. O André, com essa lesão importante. E o John Arias, que para ele era o melhor jogador do time, o melhor jogador da América do Sul, ele chegou a dizer ontem. Pode ser um alento para você, para os tricolores, o término da Copa América. A Copa América termina no dia 14 de julho. Então, nós temos uma rodada 17ª no dia 17 de julho, Fluminense Atlético Paranaense no Maracanã, em que o Fluminense já vai poder contar com o John Arias. A Copa América vai ter terminado, pode ser até que termine antes para a Colômbia. O Fluminense, provavelmente, a gente não sabe, não é divulgado qual é a atual situação do André, quando ele volta, mas se tudo indica que ele já está na transição, ele já poderá estar nesse jogo até antes. E o Thiago Silva, a partir de 10 de julho, já vai poder jogar, ele é um jogador igual ou superior ao Nino. Você acha que com essa espinha dorsal, Thiago Silva, André e John Arias, pode ser esse alento do Fluminense voltar a crescer e sair dessa incômoda posição, tendo essa espinha dorsal de volta a partir da 17ª rodada? Mas não dá para a gente esperar tanto. É lógico que são grandes jogadores, aqueles que saíram, que o Nino, né, é um grande jogador, o Arias que está na Copa, nem se fala, está vivendo um momento maravilhoso com a gente, mas a gente, até lá, a gente tem que arrumar soluções para quando quando eles voltarem, o André melhorar, o Thiago estiver apto a virar a janela e o Arias voltar da Copa América, eles nos ajudarem, a gente realmente fortalecer o grupo, fortalecer, dar mais cancha, né? Esses caras que vinham jogando, já estava tudo desenhado, né? Já estava tudo certinho, o Nino já tinha saída, já estava acostumado a fazer isso, a gente perdeu esses jogadores muito próximos, esses jogadores que muito nos ajudavam, mas hoje a gente tem que falar e trabalhar com os que realmente estão, arrumar soluções o mais rápido possível com aqueles que estão aptos a jogar, para que a gente, quando tiver liberado esse período, o Thiago voltar, o André voltar, o Arias voltar, a gente possa estar numa situação já melhor. Marcão, boa noite. Bem-vindo de volta. Boa noite. Caio Blas da Trivela. E queria te perguntar um pouco sobre as opções que você teve no segundo tempo. Nos últimos jogos, o Fluminense tem praticamente utilizado os mesmos jogadores nos últimos minutos, mas eles não vêm trazendo boas respostas. Na verdade, o time tem piorado depois das mexidas, seja com o Fernando e hoje com você também. E eu queria entender se você acha que está na hora de buscar mais alternativas para esse elenco, Boa utilizar pergunta. outras alternativas do próprio elenco, inclusive para tentar dar mais dinâmica ao time, por exemplo, que eu acho que hoje ficou faltando um pouco. O que você acha disso? Você acha que precisa de mais alternativas no elenco ou acho que já estão, nesse momento, já podem ajudar mais do que tem ajudado? Obrigado. Na verdade, a gente tem que buscar alternativas do que a gente tem no grupo. É lógico que quando você faz uma mexida, você pensa ou manter ou mudar um pouquinho o jogo, né? Acelerar o jogo, botar uma velocidade, atacar o espaço, depende de cada informação que você passa para o atleta. E se no momento o atleta que a gente colocou não funcionou, acho que tem que o treinador analisar e, não, esse aqui não funcionou, essa situação que eu pedi esse atleta, a gente não conseguiu o que a gente queria, vamos tentar alguma coisa para um próximo jogo, e assim vai ser feito. É lógico que a gente está chegando agora, a mão do Marcão, então a gente vai pensar em algumas coisas e analisar até isso tudo mesmo que você colocou. A gente já fez uma pré lá dentro do vestiário, conversando com a nossa comissão técnica, e tudo isso que
que você pensou, que você passou, é que passa na nossa cabeça também, em cima da nossa análise que a gente fez do jogo. Boa noite. O Marcão tem isso de bom. O Marcão ele é suscetível à pressão. Isso é o lado bom do Marcão. Então, se a torcida está pedindo uma parada, o Marcão acaba fazendo. O lance da alternativa de jogo que o cara quer dizer é isso, o Caio Blois. Você, tá vendo que tá colocando, Renato Augusto em campo, tá colocando, Gabriel Pires, que foi o último jogo que o Diniz fez a mesma coisa. Não deu certo, Marcão? Bota outras opções. Eu achei que faltou perguntarem sobre o Felipe Andrade, de volante, que foi o Marcão que lançou ele como volante. Então, coloca o Felipe Andrade, já que você já lançou ele como volante, coloca ele, entendeu? Então, assim, o bom do Marcão é isso. Cara, uma mensagem que eu deixo aqui pro Marcão, que é muito importante, é o seguinte: Marcão, se for para você fazer a mesma coisa que o Diniz, ou colocar os mesmos jogadores de sempre, fazer as mesmas substituições, cara, fala logo com o Mário para contratar um treinador. Entrega logo o cargo aí, que é melhor. O que a gente está querendo de você é que você faça algo diferente, pô. A gente não quer que você faça a mesma coisa. Entendeu? Você foi contratado, você foi colocado aí para não fazer a mesma coisa. Se você for fazer a mesma coisa, tem sentido. Não tem sentido. A substituição que você faz no segundo tempo, colocando o Renato Augusto no meio de campo, destruindo o meio de campo do Fluminense, tirando a pegada no meio de campo do Fluminense, né? Não teve o menor sentido. Você colocar o Marcelo de lateral esquerdo na primeira linha, aí vai dar no mesmo que dá com o Diniz. Vai deixar espaço, chances para os adversários. Você tem que fazer algo diferente, meu amigo. Hoje eu vi lá pelo menos um modelo um pouco diferente, um 4-2-3-1, posicional, os jogadores guardando mais posição, parou com a saidinha apoiada, vi tentativa de verticalizar o jogo, beleza. Isso aí foi perceptível. Mas os jogadores que você escalou não conseguirão produzir muito do que você está querendo. O Gabriel Pires não vai te dar verticalidade. O Gabriel Pires não vai te dar intensidade. O Gabriel Pires não vai dar velocidade ao jogo. O Ganso não vai dar velocidade ao jogo. O Ganso não vai ter pegada e intensidade para jogar no meio de campo. Então você tem que fazer mudanças que tenham o objetivo de dar isso que você está falando. Você está falando aí de usar os corredores, né? Alterar os corredores, fazer o adversário, pendular o jogo para o adversário ir de um lado para o outro, abrir espaço, atacar espaço. Cara, com os jogadores que você escalou, você não vai conseguir. Você não vai conseguir isso. Entendeu? Então, assim, tá na hora de você fazer algo diferente. Você tá aí para isso, Marcão. Se você tiver aí para fazer o que já se faz, cara, pode sair. Pede pro Mário contratar um treinador. Então, que fica essa mensagem aí para você, Marcão. Então, esse foi o nosso vídeo aí de react aí da coletiva do Marcão. E, galera, domingo tem jogo. Temos que ganhar do Grêmio. É um jogo de cada vez, não tem jeito. Saudações tricolores.